Olá, muito bem-vindo a Talkplast. A Talkplast é um canal que conecta pessoas e empresas do mercado plástico, trazendo informações relevantes e gerando conteúdo. Então hoje nós temos o prazer de receber em nossa live um grande CEO de uma grande empresa, é um cara admirável, que tem uma empresa no ramo plástico há muito tempo. O nome dele é Alexandre Andrade Júnior. Então eu vou convidá-lo a participar dessa live conosco, tá? Vamos lá, vou chamar aqui o Alexandre. Vamos lá, fala Alexandre, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bem, Alexandre, estamos aqui com o Alexandre. Alexandre é CEO da Building e da Belux. Alexandre, boas-vindas à Talkplast. Temos o Obrigado. prazer aí de fazer essa live contigo. E eu queria começar perguntando e para você contar um pouco sobre a história da Building, da Belux, como surgiu, há quanto tempo existe no mercado. Vamos lá, boa noite. Em primeiro lugar, uma honra ter sido convidado pela Talk Plus Brasil para participar dessa live, desse evento. E respondendo a sua pergunta, a Building surgiu há 51 anos, na verdade. O ano passado completamos 50 anos de vida. Uma empresa Legal. fundada pelo meu pai. Iniciou fabricando conectores elétricos, conectores eletrônicos, e ao longo desses 50 anos desenvolveu uma série de outros produtos, entre eles a linha mais recente, que é a nossa linha Belux, a linha de tomadas e interruptores. Então nós temos hoje duas linhas de produtos. Nós temos a linha de conectores Building, que, como eu acabei de falar, surgiu há 51 anos, e mais recentemente, há aproximadamente 12 anos, temos a linha Belux de tomadas e interruptores. Ah, legal, bacana. Qual que é o teu produto de maior destaque, de maior venda hoje dentro da sua empresa? Bom, na verdade, até aproximadamente 5, 6 anos atrás, nosso principal produto eram ainda os conectores elétricos. Porém, após 2014, quando o Brasil passou pela crise a partir de 2014, o mercado de conectores elétricos passou por uma mudança em que o mercado de tomadas e interruptores passou a ser mais relevante, mais representativo para a nossa empresa. Então, hoje eu posso afirmar que a linha de tomadas e interruptores ela é muito mais representativa no nosso faturamento e no nosso volume. Legal. E, Alexandre, como que você está vendo o cenário atual? Como que a tua empresa está encarando o cenário atual diante dessa pandemia? Bom, na verdade, é algo muito recente, é algo que para nós passou a ter algum impacto na última semana de março, porém é algo que não atinge só o Brasil, atinge o mundo inteiro, né? Uma situação inimaginável até 2 meses atrás. Então, eu como empresário, o que eu tenho feito, na verdade, em primeiro lugar, conscientizar todos os meus colaboradores de que a situação ela tem que ser controlada, né? E eu acredito no controle de dentro para fora, ou seja, hoje nossos colaboradores têm trabalhado de maneira bastante consciente, todos nós tomando todas as precauções orientadas pela OMS, pelo Ministério da Saúde. Então, em primeiro lugar, é a consciência e o comprometimento. Então, nós temos uma equipe hoje 100% saudável trabalhando, nós temos uma equipe consciente e empenhada em trabalhar de maneira a não deixar toda essa euforia, toda essa questão psicológica tomar conta da situação. Então, em primeiro lugar, eu como empresário tenho feito isso, conscientizado muito meus colaboradores para que continuem trabalhando e, é claro, todos saudáveis, todos comprometidos e empenhados a exercer o seu papel. E com relação ao mercado, o efeito é em cadeia. Nós, como indústrias, somos os últimos da cadeia a ser afetados, né? Então, em primeiro lugar, o consumidor ele é limitado ao seu acesso à compra, né, presencial.
Então, isso, consequentemente, faz com que o comércio tenha uma redução de volume, tenha uma redução de negócios e, consequentemente, nós, como indústria, também somos afetados. Então, para nós, o mês de abril realmente vai ser um mês mais crítico, um mês que vai ter uma queda de faturamento. Porém, eu vejo uma retomada não tão longa e não tão extensa como tem se apresentado em outros países, em países da Europa principalmente. Né? Tá. Eu ia até teve uma pergunta aí no meio. A gente tem uma pergunta aqui que é relativa até que a gente viu o Luciano fazer. Quantos funcionários você tem na tua empresa? E como gestor de empresa, Alexandre, como que você acha que as empresas devem se comportar agora? Porque também cai o faturamento, tem algumas... Na sua opinião, como gestor, o que você indicaria? E aproveitando a pergunta do Luciano, quantos funcionários há na sua empresa hoje? Nós temos hoje 140 colaboradores diretos, né? E, é claro, o momento é de adequação. O momento é de se adequar à situação, realmente. A queda de faturamento, de uma maneira geral, ela é impactante. E para cada segmento, ela impacta de uma maneira. Tá? No nosso segmento, como eu falei, o mês de março, a última semana de março, que foi quando teve início a quarentena, não impactou no faturamento de março. Então, nós tivemos um mês de março satisfatório. Porém, abril, nós já sentimos imediatamente essa queda no volume de pedidos e cancelamento de pedidos. Então, isso requer uma adequação de turno de trabalho de colaboradores, né? Adequação de compra de matéria-prima. Então, isso tudo precisa de ações imediatas, porque da mesma forma que nós precisamos continuar produzindo, nós precisamos nos adequar para que os custos fixos sejam compatíveis com o nosso faturamento. Então, no nosso caso particularmente, eu precisei me precaver, porque muitos fornecedores meus pararam a partir do momento da quarentena. Então, eu precisei antecipar entregas de alguns pedidos, porque a minha expectativa é de não parar. Tá? Eu estou muito confiante de que nós vamos continuar produzindo, que é o que está acontecendo. Né? Nós já vamos entrar na segunda semana de abril, praticamente a terceira semana de abril. Então, nós estamos produzindo e nós nos estocamos de matéria-prima suficiente para produzir durante o mês de abril. Tivemos que, em alguns casos, recorrer a algumas revendas, porque os fabricantes, as usinas pararam de produzir inesperadamente, em alguns casos. Então, eu preferi me precaver, manter a minha fábrica estocada de matéria-prima para conseguir produzir durante o mês de abril. Tá. Hoje, nesse cenário, qual que é a dica que você dá para uma empresa, uma indústria que está passando por essa crise? O que ela poderia fazer em meio a todo esse caos aí que a gente está vivendo? Olha, é difícil opinar. Cada segmento tem um impacto diferente, né? O meu segmento de materiais elétricos, ele, afortunadamente, foi o menos impactado. Se formos... Menos não, mas eu diria que a indústria farmacêutica e alguns outros segmentos também não tiveram tanto impacto. Mas pelo fato da construção civil não ter sido restringida das suas atividades e nós somos fornecedores da construção civil, então isso, em primeiro lugar, não impacta tanto na nossa produção. As lojas de materiais elétricos e de materiais de construção foram autorizadas a reabrir essa semana em São Paulo. Então, isso acaba nos trazendo de volta os nossos principais consumidores. Por outro lado, mesmo essas lojas de materiais elétricos tendo sido restringidas das suas atividades, as vendas online continuaram. Então, nós temos muitos canais de vendas online. Então, legal. Falando por mim, pela Belux e pela Building, o nosso impacto não foi tão significante assim, porque devido a esses fatores que eu acabei de mencionar. Agora, alguns outros segmentos, realmente, o impacto foi drástico, né? Prestadores de serviço, bares, restaurantes, lojistas.
Você conseguiu precaver antes desse aumento gigantesco que o dólar teve aí, nesse Não, mês que o dólar saiu num pico? Você conseguiu precaver antes, fazer estoque antes? Conseguiu? na verdade, nossos principais fornecedores, né, são de empresas nacionais, empresas brasileiras. Então, é claro que em algumas situações nós temos alguns componentes que têm impacto do dólar, porém esses importadores tinham um certo estoque que supriram a nossa necessidade, a nossa demanda, sem um aumento de preço. Porém, nós já sentimos, é claro, por dois fatores. Eu já senti aumento de preço em alguns insumos, em algumas matérias-primas que dependem de importação, né? E já senti o aumento de valor na matéria-prima devido à parada de algumas indústrias e algumas usinas. Então, eu tive que recorrer a revendedores. E os revendedores, naturalmente, têm um valor superior na aquisição da matéria-prima, né? Certo. Qual inovação você tem feito nas empresas desse ano para cá, Alexandre? O que você tem inovado em relação à Belux e também em relação à Building? Na verdade, desde o final do ano passado, eu já venho passando por uma ampliação nas nossas instalações e essas instalações estão previstas para serem concluídas agora no mês de maio. Então, são situações que já haviam se iniciado antes de toda essa situação que nós estamos atravessando agora e que eu não posso parar. Eu preciso ampliar espaço para adequar a minha demanda de produção, minha demanda de estoque. E então, diante disso, hoje é impraticável pensar em parar essas ampliações, essas obras, porque realmente a gente está próximo da conclusão e inviabilizaria qualquer tipo de congelamento nessas obras. E, é claro, consequentemente, essas obras de ampliação são para ganho de espaço físico, para aquisição de novos equipamentos, de novas injetoras, que é a nossa grande demanda hoje, aumentar nossa capacidade de injeção de termoplásticos. Então, eu não parei de investir, não parei de acreditar, porque o ano de 2020 ele iniciou com uma grande expectativa de crescimento, né? E essa expectativa ela continua, ela está reprimida, existe uma demanda reprimida em função de uma incerteza. O mercado hoje tem uma incerteza com relação ao que vai acontecer esse mês, o mês que vem, daqui a alguns meses. Porém, toda a expectativa que existia de crescimento em 2020, ela permanece congelada. Então, eu acho que quem se preparar para o momento da retomada e o momento da expectativa de crescimento que já existia, vai sair na frente. Entendi. Então, você acredita que agora é a hora de investir, em vez de ficar só recuado, né? Porque na Eu hora que acredito, retomar, vai ter eu um, acho, um eu, cenário eu sempre achei interessante, né? isso, eu sempre achei isso. Na verdade, na grande crise que nós passamos entre 2015 e 2018, 2014, 2018, guardadas as devidas proporções, eu nunca deixei de investir. Eu sempre mantive a compra de equipamentos. É claro que nós temos que nos adequar à realidade, né? Mantermos o caixa da empresa sadio, mantermos a empresa sem dívidas, né? Porém, o investimento é necessário. No meu segmento, principalmente, as nossas linhas de produtos demandam atualizações constantes. Então, não é possível. Quem para no tempo, quem para de investir, quem para de criar e inovar no meu segmento, acaba sendo engolido pelos concorrentes. Legal. E até aproveitando essa sua última frase, o que seria importante que você acha de melhoria para o setor, né? O setor plástico? O que você acha que seria interessante em relação aos fornecedores? O que você acha que poderia acontecer para melhoria no nosso setor plástico? Bom, a verdade, neste momento especificamente, é muito importante que o governo, é fundamental a participação do governo no subsídio das empresas nesse momento. Então, principalmente alguns segmentos que realmente estão com as portas fechadas, impossibilitados de trabalhar. Esses segmentos precisam do subsídio do governo com relação à postergação de impostos ou até a bonificação de impostos. Eu sou mais favorável à bonificação de impostos do que
a postergação simplesmente, porque a postergação, na verdade, ela vai ser cumulativa, né? Em alguns meses, os impostos que não forem pagos hoje vão ser pagos juntamente com outros impostos nos meses seguintes. Então, eu sou favorável à bonificação de impostos de uma maneira geral. Com relação a fornecedores, é uma situação muito particular e delicada de se opinar, porque os fornecedores, da mesma forma que os meus clientes estão solicitando postergação dos vencimentos dos títulos, é um efeito em cadeia. Eu também preciso, em muitas situações, pedir essa postergação aos meus fornecedores. Porém, cabe a cada fornecedor, a capacidade financeira de cada fornecedor, oferecer essa postergação, né? Então, tem muitas empresas que dependem fortemente da entrada de recursos para sobreviver. Agora, o governo precisa fazer o seu papel. Eu acho fundamental o governo oferecer subsídios e oferecer situações que favoreçam a vida financeira de cada empresa. Certo. Bom, Alexandre, em relação às empresas que você tem hoje, visto dos fornecedores, o fornecedor que quer te procurar, o fornecedor que quer te oferecer alguma coisa, que material hoje você utiliza, o que você utiliza em suas máquinas, essa pessoa que está nos assistindo, que vai assistir a nossa live depois, que vai estar no YouTube, ele quer te oferecer alguma coisa, quais materiais hoje você utiliza do ramo plástico? Bom, a minha principal do seu segmento também, né? Sim, a minha principal matéria-prima na linha de tomadas interruptores é o ABS. Eu tenho um consumo bastante elevado de ABS. Consumo bastante polipropileno, na linha também de tomadas de interruptores. E na linha de conectores elétricos, a gama de matéria-prima é mais variada, porém o volume um pouco menor. Então eu utilizo o polietileno, o polipropileno, o poliamida em larga escala e o policarbonato. Então, na parte de termoplásticos, as minhas principais matérias-primas são essas: ABS, polipropileno, o policarbonato, o polietileno e o poliamida. Legal. Teve uma pergunta aqui, eu vou botar ela no ar aqui, ó. Alexandre, previsão de lançamento de algum produto para 2020? Sim, na verdade, nós estamos concluindo agora um componente já de uma linha existente, da linha Belacqua, que é a nossa linha para uso externo, uma linha IP55. Inicialmente ela foi lançada como IP44, porém, após alguns ensaios, foi submetida ao IP55 e foi aprovada. Nós estamos lançando uma caixa para uso externo da linha Belacqua, né? E estamos focando bastante na melhoria do nosso processo produtivo dos produtos atuais. Então, nós estamos produzindo ferramentais multicavidades de componentes muito importantes na nossa linha de produtos. Então, teclas, tampas de tomadas, etc., itens que já existem hoje, estão sendo otimizados através desses ferramentais de multicavidades. Legal. E as pessoas que querem fazer perguntas, eu vi uma pergunta aqui, uma pessoa falando sobre como você tem prevenido seus funcionários em relação ao coronavírus. Acho que acredito isso, máscara. Na verdade, foi uma das minhas primeiras respostas, né? Na primeira atitude que eu tomei, logo que se iniciou o processo de segregação, de quarentena, foi isolar as pessoas do grupo de risco, que são maiores de 60 anos, pessoas com algum sintoma ou com alguma predisposição a esse vírus. E, porém, a grande maioria dessas pessoas que foram afastadas inicialmente já voltaram às suas atividades. Então, hoje nós temos uma equipe 100% operante, 100% produtiva, todos saudáveis. Claro que nós oferecemos todas as ferramentas e os utensílios para a higienização constante de toda a equipe, né? Disponibilizamos as máscaras para quem eventualmente tiver algum sintoma, como diz a OMS e o Ministério da Saúde. As máscaras só devem ser utilizadas para quem tem algum sintoma. Então, hoje nós temos uma equipe 100% saudável. Então, as medidas estão sendo tomadas, né? E o mais importante de tudo é a conscientização e postura positiva, postura de que realmente hoje nós temos
uma mídia, uma imprensa que praticamente 95% do tempo fala sobre isso. Então, eu acho que, na minha humilde opinião, eu não me prendo a isso, não deixo isso me contaminar e não deixo isso tomar conta da situação, né? Eu Certo. acredito muito mais no pensamento positivo realmente na crença de que isso vai passar o mais rápido possível e nós não estamos 100% imunes, é claro, isso é evidente, porém, eu acho que o pensamento positivo é acima de tudo. Legal. E eu vou abrir agora para algumas perguntas. Quem quiser fazer pergunta é só clicar aí no botãozinho de interrogação, deixa a pergunta, a gente já põe ela aqui no ar e já fala sobre, tá? Porque ficar lendo aqui eu não consigo, vai passando, o pessoal comentando, vai passando, eu perco a pergunta. Perfeito. Mas enquanto o pessoal vai fazer a pergunta aqui, hoje os seus clientes são direto, construção civil, você tem vendas online também? Quais os mercados que você mais atua com as empresas, Alexandre? Na linha de conectores elétricos, nós fornecemos tanto para revendedores de materiais elétricos, mas o nosso principal mercado são as indústrias. Como sempre foi, na verdade, o nosso principal consumidor de conectores elétricos é a indústria. No segmento de tomadas e interruptores, o nosso principal... Na verdade, nós temos 3 nichos de mercado, que é a construção civil, que tem uma grande participação. Nós temos os revendedores de materiais elétricos e nós temos os revendedores de materiais elétricos online. Nós, diretamente, não Ah, temos tá. venda online Entendi. pelo simples Direto com o fato que nós revendedor. não... Exato. Nós não temos venda online direta pelo simples fato de nós não querermos atravessar o nosso revendedor, né? A partir do momento que nós tivéssemos venda online, nós estaríamos passando por cima dos nossos revendedores. Então, nós somos muito fiéis à questão comercial e temos revendedores online que fazem esse trabalho, né? Porém, nós diretamente não vendemos online justamente por esse fato. Então, nossos A Bir, principais são esses. a Birgin e a Velux hoje atuam somente no Brasil ou você também Sim, atende mercado fora? não, somente no Brasil. Já tivemos alguns anos alguns consumidores na Ásia, né? Porém, hoje é 100% mercado interno. Temos um cliente na Espanha que compra alguns plugs para utilização numa máquina, que na verdade esses plugs são exportados para a Espanha, instalados nesse equipamento e esses equipamentos são fornecidos para o Brasil. Olha que legal. Dessa... A Enarco é uma empresa que fabrica equipamentos com padrão nacional, então os plugs vão para lá e voltam para cá, instalados nessas máquinas. Então, mas é uma participação muito pequena na exportação. Então, nosso mercado é 100% nacional. Legal. Então, isso também apoia os fabricantes nacionais, né? Hoje a gente tem que apoiar os fabricantes nacionais também, de certa forma, Na né? verdade, o Brasil é um país que se difere de todos os outros demais, principalmente países europeus, um país que tem uma demanda absurda, né? Ou seja, um país que tem uma carência habitacional, uma carência de infraestrutura. Então, tudo que se produz aqui tem demanda para consumo. Então, o primeiro, na verdade, não tenho certeza que é o último país a entrar nessa crise do vírus e é o primeiro a sair, sabe? Diferente dos países, principalmente da Europa, que estão sendo duramente impactados, o Brasil não vai ser tão impactado e vai ser o primeiro país a sair dessa situação toda. Eu tenho certeza disso. Poxa, que legal, Alexandre. Muito obrigado aí pelo teu tempo. Eu gostaria que você deixasse aí as considerações da tua empresa e tudo mais, para quem quer te achar, aonde procura, onde vocês estão, para que as pessoas possam comprar aí da Velux e conhecer mais as suas empresas. Eu que agradeço a oportunidade de estar abrindo, de estar fazendo o Com debut certeza. Primeira live da Talk dessa live. Class. Prazer estar com Espero que vocês. vocês tenham muito sucesso nessa empreitada. E os nossos canais, tanto na internet como no Instagram, o nosso site da Belux, é belux.ind.br, o Ind é de indústria, né? IND, e a Building da mesma forma, building.ind.br. E no Instagram,
que é o nosso principal canal nas mídias sociais, é o Building Conectores e o b.lux_oficial. Então, os nossos canais de mídia pelo Instagram são esses. E, claro, digitando no Google Belux ou Building Conectores, nós vamos aparecer lá em destaque. E, graças a Deus, nós estamos em ascensão. Temos fé que esse primeiro semestre estamos passando por esse impacto, mas em breve essa demanda reprimida que foi causada por essa situação toda que nós estamos passando vai ser reposta para que a gente volte a atingir os resultados previstos para 2020. Eu já deixo um convite para o futuro para a gente fazer uma entrevista formalmente, né? Hoje fazendo uma live, mas no futuro aí fazendo uma entrevista formalmente. E agradeço aí a sua participação. Muito obrigado aí pelo teu tempo, para estar informando a todos que estiveram presentes e até outros que vão visualizar. Essa nossa live vai subir para o YouTube depois e vai ficar registrada aqui. Mas agradeço desde já. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e sempre à disposição. Vamos em frente. Falou, Alexandre. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, é isso aí. A Talkplast de hoje foi com o Alexandre Andrade Júnior, o CEO da Building da Belux. Eu quero chamar você para, já na próxima semana, mais uma live com um grande empresário, um excelente tema. Quero convidar você também a curtir nossas redes sociais, curtir o nosso canal no YouTube, né? Assinar, se inscrever, porque todos os nossos vídeos vão subir por lá, nossos canais de entrevistas vão ser por lá. Então, vamos estar inicialmente operando com esses canais, no Instagram e YouTube. Então, todos os entrevistas, todos os documentários, tudo que nós fizermos vai estar lá no YouTube. E também aqui no Instagram. Então, nos acompanhe, se inscreva, convide as pessoas que estão interessadas em entrar no segmento, pessoas que estão interessadas no segmento plástico, e convide essas pessoas, faça parte da Talkplast, se inscreva, que na próxima semana terá uma live também sensacional com um grande empresário também do segmento plástico, e assim nós vamos nos despedindo. Um grande abraço a todos e até a próxima live.